Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou Kali Barbosa, sou nutricionista, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as quantidades permitidas ou as quantidades desejáveis ou as quantidades recomendadas de uso de sementes de abóbora. Eu tenho certeza que se você chegou aqui nesse vídeo é porque você já passou por muitos outros que falam sobre os benefícios do uso das sementes de abóbora. Então eu não vou falar sobre esse assunto aqui, porque eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre esse assunto exaustivamente, já deve ter lido também sobre isso. E se você chegou aqui é porque você está interessado em saber qual é a quantidade recomendada. Antes da gente falar sobre isso, eu queria te pedir, deixa o teu like aqui no nosso vídeo, pra gente é muito bom, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo, ele também é importante para a comunidade. Bom, então vamos passar para o nosso assunto. A gente vai dizer que nós temos grupos de pessoas que estão em fase de vida diferente. Nós temos crianças e idosos, que são indivíduos mais vulneráveis, que estão em fases diferentes de indivíduos adultos saudáveis. Então, crianças e idosos, a gente tem uma particularidade de normalmente ofertar as coisas com mais parcimônia, com mais cuidado. Por quê? Na criança, a gente não tem uma maturidade digestiva, o sistema imunológico ainda também não está completamente maduro, então a gente evita dar coisas com grande quantidade, a gente dá uma preferência para fazer uma alimentação variada, mas evitando dar coisas como se fossem medicamentosas, sabe? Oferecer alimentos como se fossem tratamento, a não ser, é claro, que o nutricionista desse paciente, dessa criança, já vem acompanhando e fez a sugestão, e aí esse paciente ele se responsabiliza. Não sendo assim, o uso, a gente diz que o uso para crianças e para idosos é um uso mais recreativo. Ele pode participar no dia a dia, mas não em caráter de tratamento, ok? Para a gente evitar esses problemas e não exaustivamente por causa disso, por causa dessa maturidade imunológica que a gente ainda não atingiu, essa capacidade digestiva muitas vezes ainda não está exatamente como a de um adulto, então a gente evita. No idoso, a gente também tem esse mesmo tipo de particularidade, também são pessoas que estão ali com uma imunidade que não é a mesma coisa de quando ele era jovem e a capacidade digestiva muitas vezes reduzida, capacidade absortiva também. Então, a gente tem particularidades que são muito específicas para esses grupos. Portanto, as quantidades, a gente pode dizer que são quantidades até menores e às vezes a gente pode dar na forma de shakes, coisas que possam ser trituradas até para facilitar o processo digestivo e de absorção, beleza? Quando a gente fala do indivíduo adulto, nós estamos falando de alguém com maturidade, aparentemente saudável, eu não estou falando aqui de pessoas doentes, tá bom? Estou falando de pessoas saudáveis. Então, o adulto saudável, com sua maturidade digestiva, que está ali no auge da sua capacidade imunológica e está tudo bem com ele, a gente vai ofertar uma quantidade que nós diríamos que é uma quantidade aceitável, uma quantidade desejável de semente de abóboras que gira em torno de 30 gramas. Por que 30 gramas? Porque o perfil nutricional das sementes de abóbora é muito parecido com o perfil de outras oleaginosas, né? Muito parecido com o perfil de castanhas, de amendoins, de amêndoas. Então, para esses grupos, a gente oferece, normalmente, esses grupos de alimentos, a gente vai ofertar mais ou menos 25, 30 gramas por dia. Então, a gente vai seguir esse mesmo princípio quando a gente fala das sementes de abóbora, porque o teor de gordura que ela tem também é um teor mais alto. A gente tem ali gorduras muito boas, que são gorduras insaturadas, mas a gente tem uma quantidade maior, então por isso também a gente não vai carregar nessas quantidades. Outra razão do porquê a gente não deve carregar na quantidade de sementes de abóbora que a gente consome por dia é porque ela tem alto teor de fatores antinutricionais. Então, quanto mais eu consumir dessas sementes de abóbora, mais eu vou estar ingerindo fatores antinutricionais. E alguns deles podem inclusive ser tóxicos. Então, apesar de as quantidades serem aceitáveis para um uso,
quando eu vou fazer o uso corriqueiro, eu posso ter acúmulo no meu corpo dessas substâncias que, quando acumuladas no meu organismo, elas podem ser tóxicas, entendeu? Então, a gente usa quantidades pequenas, quantidades aceitáveis, não precisa ser grandes quantidades, como às vezes a gente vê a recomendação. Grandes quantidades, elas são aceitáveis quando a gente faz um uso esporádico. Mas para aquele uso corriqueiro, aquele uso do dia a dia, é melhor que a gente use quantidades menores. Normalmente, a gente vai imaginar que 30 gramas de sementes de abóbora iria equivaler a mais ou menos ali 2 colheres de sopa dessas sementes. Você vai encontrar essas sementes tanto com casca como sem a casca. Às vezes torrada ou crua, com sal, sem sal. A escolha depende muito de cada um. Então, você vai ter que comprar de um, comprar de outro, experimentar e ver qual é que melhor se adapta a você. Você pode também comprar a abóbora e pegar as sementinhas da própria abóbora e torrar em casa, não tem problema. Nesse caso, você não está tirando a casca, você vai comer ela de maneira integral, aquela semente integralmente. Ali a gente tem uma quantidade maior de fibras. Então, quando a gente tem a semente com a casca, a gente tem uma quantidade maior de fibras. Sementes sem casca, quantidade menor de fibras. Qual é a vantagem das sementes com casca? A quantidade maior de fibras vai melhorar o trânsito intestinal, vai dar mais saciedade, então vai beneficiar aquelas pessoas que estejam querendo emagrecer ou que sofram um pouco, com o intestino um pouco mais lento, mais preso, elas podem se beneficiar. Já as sementes sem a casca, a gente tem o benefício de que elas são mais fáceis de serem digeridas, a gente vai mastigar muito mais facilmente e ali a gente vai conseguir obter muito mais rápido os nutrientes que estão disponíveis naquela amêndoa que está ali dentro daquela sementinha. Então, a escolha do tipo de semente que vai comprar é muito particular, é muito individual e você pode escolher conforme for o teu interesse, As sementes, depois eu vou fazer um outro vídeo, a gente vai fazer um pouco de comparativo em relação às sementes e às cápsulas. É algo interessante para a gente comentar aqui, que as pessoas também têm dúvidas. Será que as sementes são melhores do que as cápsulas? Isso vai ficar para um outro vídeo. Então, por enquanto, é isso. Vamos pensar o seguinte, para um adulto saudável, eu vou dar mais ou menos 30 gramas por dia, o que daria, em média, 2 colheres de sopa das sementes de abóbora. E para crianças e idosos, eu colocaria, em média, 1 colher de sopa, 1 colher de sobremesa por dia e adicionaria em preparações que fossem trituradas. Isso ajudaria na disponibilidade desses nutrientes e ajudaria também no processo digestório, tanto da criança quanto do idoso, tá bom? Um beijo, eu fico por aqui, encontro vocês no próximo vídeo e peço por gentileza que se vocês puderem compartilhem com seus familiares, com seus amigos e se você não deixou a sua curtida naquele momento lá na frente, deixa agora, pra gente é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!